os outros dois atributos de Deus. Mesmo assim, os atributos de Deus são inúmeros, né? Então, por isso que eu disse que a primeira série que nós fazemos sobre os atributos de Deus, para que a gente possa conhecer o nosso Deus, como Ele se revela. Amém? E essa série nós vamos finalizar agora sobre o Deus justo. E eu quero dizer o seguinte, que porque eu escolhi a dedo os atributos de Deus para tratar nessa série. E por quê? Lucas, por que você escolheu exatamente esses atributos que você tratou nessa série? Foi proposital, já pensando nas nossas próximas duas séries. Amém? Então, esses atributos que nós tratamos nessa série, eu escolhi falar deles propositalmente, porque eles estão, vamos dizer assim, formando uma base para as duas próximas séries que nós vamos tratar. Amém? Principalmente a do mês que vem, que eu vou fundamentar, ela vai ser fundamental, entender esses atributos de Deus vai ser fundamental para entender as próximas pregações dos próximos domingos. Amém? Vamos ler o Salmo 98? Nós vamos ler o Salmo inteiro. Salmo 98, de 1 a 9. Diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. 4. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Louvem-nos com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Vamos orar. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, eis aqui o nosso tema de hoje, que é a Tua justiça, esse atributo do Teu caráter que é justiça. Tu és um Deus santo. Ensina-nos como o salmista aqui no Salmo 98. Ensina-nos nessa noite um pouco a respeito desse atributo maravilhoso do Senhor, para que a gente possa nos unir a este salmista e cantar, e louvar ao Senhor com instrumentos e músicas, e louvar ao Senhor juntamente com toda a terra e toda a criação, porque Tu és um Deus justo e um Deus que vem julgar as nações. Ensina-nos como é possível conhecer a Tua justiça e isso ser para nós motivo de júbilo, motivo de alegria, motivo de entoarmos canções a Ti. Que o Senhor, Pai, enquanto eu falo, que o Teu Espírito possa ir ao mais íntimo do coração de cada pessoa que está ouvindo aqui e que o Teu Espírito possa fazer aquilo que eu não posso, que é chegar no mais íntimo do ser de cada um de nós. Que a Tua palavra possa me transformar nessa noite para a glória do Senhor. Amém? Irmãos, esse salmo é uma mistura, você viu, é o salmista convocando não só a humanidade, como toda a criação, os rios, a terra e todas as nações do mundo a cantar a Deus, a utilizar instrumentos que na época eram as harpas, as trombetas, se fosse numa linguagem de hoje, ele falaria sobre as baterias, sobre as guitarras, ele convocaria todas as pessoas e toda a criação a utilizar todos os instrumentos e a música principalmente, para quê? Para entoar canções a Deus, para louvarem a Deus. Por qual motivo? Há vários motivos pelo qual podemos louvar a Deus e entoar cântico para Ele. Mas aqui no Salmo 98, há um motivo especial, há um motivo específico. E esse motivo é a justiça de Deus. Verso 4. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça
as nações. Vamos pular para versículo 8 em diante. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegrias os montes. Cantem diante do Senhor porque Ele vem. Vem para quê? Vem para julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Você já deve ter ouvido a frase ou lido em algum lugar. Nós vivemos num período, como é que eu digo? Nós vivemos num período da história da humanidade, que não só no Brasil, mas vamos falar do nosso contexto aqui, do nosso país. Nós vivemos uma época de muita injustiça no mundo, vocês concordam? E essas injustiças levam milhares de pessoas a protestar, quase que todos os dias, seja pelas redes sociais ou até mesmo em manifestações. Agora deu uma pausa, mas há uns dias atrás, na verdade, no ano passado, o mundo inteiro, principalmente o Brasil e os Estados Unidos, foi de muitos protestos, de muitos manifestos. Inclusive, pessoas levou isso para o lado errado e estavam vandalizando e destruindo lojas e tudo mais, com o intuito de protestar. E se você for ver as notícias ou os vídeos na internet a respeito das manifestações, provavelmente no meio da multidão você vai encontrar um cartaz escrito: sem justiça não tem paz. Essa frase, inclusive, eu já ouvi em várias músicas, Gosto muito do estilo rap, e o rap é conhecido como um estilo que protesta, que fala da realidade da vida. E principalmente no ano passado, o que surgiu de músicas, e principalmente de raps, de músicas do estilo rap, que continha em algum momento na letra deles essa frase: sem justiça não tem paz. E você vai ver cartazes em quase todas as manifestações exigindo isso. Por quê? Porque nós vivemos num tempo em que dos principais motivos de discussão, de notícia, de protesto é as injustiças e a falta de justiça, que são duas coisas diferentes. Injustiça e falta de justiça são dois motivos que têm levado principalmente nós brasileiros a protestar, ou se não protestar, pelo menos ficar com muita raiva dentro de casa, A postar muitos status de desabafo no WhatsApp, no Instagram e por aí vai, E por que eu disse que injustiça e falta de justiça são diferentes? Porque injustiça normalmente fala sobre a violação dos direitos de outra pessoa. Estou dando significado aqui de dicionários. Injustiça fala da violação dos direitos de outra pessoa ou um ato contrário à justiça. Por exemplo, injustiças sociais, principalmente as injustiças sociais são muito faladas hoje em dia. Exemplo, sobre a fome. A fome há muitos anos é pauta de muitas discussões, As pessoas passam fome em outros países e também no Brasil. Outra desigualdade, as desigualdades no trabalho. Há muitas pessoas que protestam porque, por exemplo, negros e brancos recebem trabalhos e salários diferentes, ou mulheres e homens que às vezes têm a mesma função e salários diferentes, por aí vai. Isso são chamados das desigualdades e injustiças. E também as injustiças raciais, O racismo, seja por negros, seja por estrangeiros, pessoas de outros países, nós vemos isso em todo o mundo. Também existem as injustiças que, numa linguagem mais técnica, é chamada de injustiça retributiva, que é atribuição de castigo de forma arbitrária ou desproporcional. Exemplo para a gente entender isso. Por exemplo, uma pessoa comete um crime que, diante da lei, ela deve ser condenada a 20 anos de prisão. E aí, quando você vai ver, a pessoa cumpre apenas 2. Quando cumpre, Então, essas duas formas são injustiças. É a pessoa cometer um crime e ela não ser punida, isso é uma injustiça, ou, na verdade, isso é falta de justiça, mas também é injusto, ou é uma injustiça quando a pessoa comete um crime que a lei diz que ela deveria cumprir 20 anos e ela cumpre apenas 2, Ou o contrário. A pessoa comete um crime, normalmente, os mais pobres cometem um crime que, se for em comparação com outros crimes, não que crime seja muito diferente do outro, mas existe diferença. Crime que talvez a pessoa aí 2 anos de prisão já seria bastante, e às vezes por causa da cor da pele, por causa de ser pobre e tudo mais, ela cumpre e fica mofando nas cadeias. Então essa desproporção, seja
uma sentença que deveria ser menor, que é maior, ou uma sentença que deveria ser menor, que acaba sendo maior. Isso são injustiças, mas também nós sofremos, e é pautas hoje em dia, principalmente no Brasil, a falta de justiça. O que é a falta de justiça? É quando a justiça deveria ser aplicada, é quando algo justo deveria ser feito e não é feito. Quando, para punir uma injustiça, a justiça deve ser aplicada. Ou seja, quando a gente vê injustiças sendo cometidas, a gente quer que a justiça seja feita. Se você faz um contrato com alguém de venda e a pessoa não te paga, e você insiste, conversa, e ela não te paga, o que você faz? Leva ela na justiça. O que você quer? A única coisa que... Por que você leva uma pessoa na justiça? Porque você quer que ela faça as coisas do jeito certo, do jeito que ela deveria fazer. Você cobra e cobra o fato dela ter que fazer aquilo que é o certo a se fazer. Então, justiça hoje está muito ligada à retidão. Então, você vai ver no Salmo, a Bíblia dizer que Deus ajudou o mundo com justiça e os povos com retidão. O que é retidão? Retidão, uma pessoa que a gente diz que é reta, é uma pessoa que busca fazer o que é certo. E às vezes não porque ela é obrigada. A diferença, e você atribui a virtude de retidão a uma pessoa, quando você vê que ela busca fazer o que é certo, não porque ela está sendo obrigada, mas porque ela acredita que é o certo a se fazer. Tem pessoas que só fazem o que é certo quando a justiça obriga, sim ou não? Mas tem pessoas que sabem o que é certo, vai lá e faz. Então a pessoa que sabe o que é certo e faz, não porque foi obrigada, não porque a justiça obrigou, não porque alguém chantageou, mas porque ela sabe que é o certo a fazer e faz, você poderia dizer que é uma pessoa reta. E essa pessoa normalmente vai cumprir a justiça, vai fazer as coisas do jeito que deveria de fazer. Então, quando a gente deixa de fazer o que é certo, a gente deixa de cumprir com a justiça, a gente deixa de fazer algo que é justo. Por exemplo, no Brasil hoje nós vivemos um tempo em que nós vemos muita falta de justiça naquilo que deveria ser a aplicadora da justiça, que são os políticos do Brasil, né? O STF e tudo mais. Os deputados que são os agentes, um dos propósitos pelo qual eles são eleitos é para se fazer cumprir a justiça. Nós vemos que eles são os primeiros a cometer injustiças ou a faltar com a injustiça. Nós vemos principalmente criminosos do colarinho branco, né, que são políticos ou pessoas muito ricas, que cometem crimes, que fazem coisas que deveriam ser julgadas, que deveriam ser presas, ou deveriam pelo menos ser levadas a julgamentos, mas no Brasil, infelizmente, elas não são. E nós, principalmente nós brasileiros, sofremos com tudo isso, mas não somos os únicos. O mundo inteiro tem sofrido com a injustiça e com a falta de justiça. E qual que é o problema? O problema é que a cada dia que passa parece que as injustiças aumentam e que a justiça é cada vez menos aplicada, sim ou não? Principalmente no Brasil, aquelas entidades que deveriam ser a principal, aquelas entidades que há uns anos atrás a gente seria nosso último recurso, né? Vamos recorrer, não. Essa entidade, o STF, o Supremo Tribunal de Justiça e tudo mais, eles vão fazer a justiça ser cumprida. Nós temos visto no Brasil que talvez eles são os primeiros a faltar com a justiça e cometerem injustiça. E isso faz tudo o que, irmãos? É isso tudo que gera esses protestos e essa raiva toda que a gente passa. Vendo tudo isso, nós entramos num ponto aqui, vocês vão entender porque eu estou começando com tudo isso. Vendo todas as injustiças do mundo, e principalmente vivendo em um mundo que parece que cada vez mais a injustiça aumenta e a justiça é cada vez menos aplicada, né? O que literalmente parece que a justiça é cega, né? Como dizem inclusive algumas músicas. Por exemplo, só para citar aqui, eu não disse não, mas tem uma música do Gabriel Pensador que ele diz assim: a injustiça é cega e a justiça enxerga bem, mas só quando convém. Ele falando do Brasil, né? Então, a injustiça é cega, a justiça enxerga bem, porém, só quando convém, né? Só quando convém aos políticos, aqueles que aplicam a justiça, que convém. Então, nós sofremos isso no Brasil e no mundo inteiro. E qual que é o problema? Qual que é um dos efeitos colaterais desse problema todo? É que sofrendo todas essas injustiças, e a cada dia que passa parece que nada acontece, nada muda, pelo contrário, as coisas parecem que só piora, é que muitos decidem responder a tudo isso de uma maneira.
duvidando da existência de Deus. Por exemplo, você já deve ter ouvido uma ilustração, né, que usam para ilustrar contra o ateísmo, do homem que estava lá cortando o cabelo e a televisão ligada no salão e começou a aparecer um milhar de notícias ruins, e aí o cabeleireiro ateu vira para o cara que era crente e diz assim: tá vendo aí, ó, eu até separei, ó, o senhor não lê jornais? O cabeleireiro ateu falando: temos tanta gente sofrendo, crianças abandonadas, crimes de todo tipo. Se Deus existisse, não haveria sofrimento e injustiça no mundo. Então, nessa história, nessa ilustração, para aquele barbeiro, a razão dele não acreditar em Deus são os sofrimentos e as injustiças do mundo. E muita gente, se não se declara totalmente ateia, pelo menos começa, no fundo, em algum momento, começa a duvidar de Deus, da existência de Deus. Por quê? Porque a atitude mais fácil diante das injustiças é, em primeiro lugar, dizer: Deus não existe. Talvez, não vou dizer que a maioria, mas muitos ateus se declaram ateus e dizem que ninguém nasce ateu, então as pessoas tornam-se ateias, dizem que se tornaram ateus. Um dos motivos, e talvez o principal, é as injustiças e sofrimentos que acontecem no mundo. E eles dizem: está vendo, se Deus existe, essas coisas não aconteceriam. Uns também dizem o seguinte: Deus não é todo-poderoso, por isso não pode fazer nada. Outros dizem o seguinte: não, Deus eu acredito até que Deus existe, mas Ele não é todo-poderoso como vocês que creem na Bíblia dizem. Por quê? Porque se Ele fosse todo-poderoso mesmo, se Ele pudesse fazer tudo, Ele não deixava que essas coisas acontecessem. Outros ainda dizem: Deus não liga para nós, Deus não é bom e não é amor, como os crentes dizem. Outros dizem isso: Deus não liga para nós. Existe o deísmo. Sabe o que é o deísmo? É a crença que existe um Deus, mas, resumindo de forma bem simples, eles creem que existe um Deus que criou todas as coisas, mas eles acreditam que esse Deus criou tudo, foi embora, abandonou a gente e largou a gente para as traças. Então, ele não se preocupa com o que acontece no mundo. E é por isso que ele vê tudo isso acontecendo e não faz nada, porque ele não está nem aí. E talvez muitos não chamem isso de deísmo, nem sabem o que significa essa palavra, mas muitos creem em Deus dessa forma, mesmo sem saber. Outros dizem ainda: Deus deveria estar preocupado e fazendo alguma coisa diante de todas essas injustiças no mundo. Ele deveria fazer alguma coisa. E aqui talvez a grande maioria. A maioria acredita que ela acredita em Deus, mas ela também talvez em algum momento diz algo parecido com isso. Eu acredito que Deus tinha que fazer alguma coisa. Se Deus mesmo está vendo tudo isso acontecer, Ele tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha que descer e consertar tudo isso. Por que Ele deixa tanta gente sofrer? Por que Ele permite que tantas injustiças aconteçam no mundo? Questionamos a existência de Deus quando julgamos que Ele vê todas as injustiças do mundo e não faz nada. E a pergunta que eu faço é a seguinte: poderíamos dizer então, diante do que eu apresentei aqui, poderíamos dizer então que a sociedade acredita que deveria existir um Deus e que esse Deus deveria agir com justiça no mundo? Diante disso que eu abordei, qual a conclusão que precipitadamente talvez a gente chegue? Não, quando a gente ouve as pessoas falar isso, Deus devia fazer alguma coisa, por que Deus não faz nada e tudo mais, a pergunta que a gente fica é: então você acredita que deveria existir um Deus, para quem não acredita? Ou, se você acredita que Deus devia fazer justiça no mundo? E a gente talvez pense que a resposta dessas pessoas seria um sim. Mas não é muito bem assim que acontece. Se a gente concluir que as pessoas queriam que Deus interferisse, ou que Deus fizesse realmente justiça no mundo, se a gente acredita que é sim a resposta, a gente se engana. E eu quero te explicar por que a gente se engana. As pessoas usam as injustiças e os sofrimentos para duvidar de Deus. Então a gente deveria concluir, então elas creem ou acreditam que Deus devia fazer alguma coisa, mas no fundo elas não querem que Deus faça alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês por quê. Na Bíblia, o Deus que se revela na Bíblia, é esse que nós cremos, é por ele que nós estamos aqui. Um dos atributos do Deus da Bíblia, que ele auto-revela, como revelou aqui no Salmo 98, é justiça.
O Deus da Bíblia, além de todo-poderoso, além de amoroso, misericordioso, além de santo, de imutável, além de profundo em sabedoria e conhecimento, Deus é um Deus justo. Justiça é um dos atributos de Deus. Justiça faz parte do caráter de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Mas nas Escrituras, justiça não é apenas o que Deus faz, é quem Ele é. Justiça não é somente o que Deus faz no mundo. Justiça é quem Ele é justo. Então é do caráter dele ser justo. Em outras palavras, se Deus é um Deus que parte do seu caráter é justiça, se Ele é justo, se é parte de quem Ele é, então Ele não pode cometer injustiça. Por exemplo, um Deus santo não pode cometer pecados ou não pode cometer erros. Um Deus que é profundo em conhecimento não pode ser pego de surpresa. Um Deus que é justo não pode cometer injustiças, ou não pode suportar que injustiças aconteçam. Na verdade, Ele não pode cometer injustiça porque Ele é justo. Deus sempre age de acordo com o seu caráter, e seu caráter é completamente justo. Portanto, tudo que Ele faz é justo. Se Deus é um Deus justo, tudo o que Ele faz é justo. Deus não comete injustiça. Deus não falta com a justiça. Deus não atua injustiça e Deus nunca vai deixar de cumprir a sua justiça, porque Ele é justo. E como disse Jesus, uma árvore não pode dar um outro fruto além daquela que ela é. Uma laranja não produz limão, porque ela é uma laranjeira, não produz limão. Por ser uma laranjeira, ela só pode produzir laranja. Deus é um Deus justo, portanto, nada que Ele faz pode ser injusto. Então, Ele não comete injustiças e Ele não falta com a justiça. Não é como nós. Deuteronômio 32 diz assim, versículo 3: proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erro, justo e reto Ele é. Deus é perfeito. Nenhum dos seus caminhos, e como eu lembrei semana passada, os caminhos de Deus normalmente falam a respeito daquilo que Ele faz. O que Deus faz é justo. Todos os seus caminhos são justos. Por quê? Porque reto e justo Ele é. Deus é reto. Então, Ele só faz aquilo que é certo. Deus nunca pune pessoas mais severamente do que seus crimes merecem. Deus também nunca falha em recompensar aqueles a quem recompensa é devida. Ele sempre age com justiça. Ele nunca faz qualquer coisa que seja injusta. Deuteronômio 34, versículos 6 e 7, quando Deus, conversando com Moisés, olha o que diz: e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até terceira e quarta geração. Êxodo 34 é quando Moisés pediu a Deus para revelar para ele a sua glória. Nós acabamos de ler Êxodo recentemente. E quando Deus passou, não se revelando completamente, mas passou, aqui é um louvor aos atributos de Deus. Aqui cita vários atributos de Deus e diz assim: Deus é um Deus que perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Então Deus é um Deus perdoador, é um Deus que perdoa a maldade, o pecado e a rebelião, contudo, não deixa de punir o culpado. Então Deus é um Deus que perdoa, mas Deus não perdoa sem punir o culpado. Deus sempre vai punir o culpado. Deus nunca vai deixar o culpado se passar por inocente. Olha o que o Provérbios 17:15 diz: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Absolver o ímpio, ou seja, deixar de punir aquele que é culpado, e condenar o justo, ou seja, condenar para que pague aquele que é inocente.
As duas coisas são abominações diante de Deus. Nessa tradução, são coisas que Deus odeia. Ou seja, Deus odeia quando o culpado passa ileso ou quando o inocente é condenado a pagar por aquilo que ele não fez. Essas duas coisas Deus odeia. Por quê? Porque Ele é um Deus justo. E Ele odeia que as pessoas façam isso, porque você vai ver, não só na lei, como em toda a Bíblia, Deus falando isso, não deixe de punir o culpado, mas Ele também não faz isso, porque Ele é um Deus justo. O Salmo 9, versículos 7, 8 e 16 diz assim: o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Eu comecei com o Salmo 98, acabo de citar o Salmo 9, mas você vai ver vários salmos falando e exaltando, como toda a Bíblia, exaltando o caráter de Deus. Eu demorei ontem e hoje, somando mais de 10 horas para preparar o esboço desse sermão. E adiantar me perguntando por quê? Porque resumir em uma hora, o que eu vou tentar aqui, resumir em uma hora o atributo de Deus que é justiça é difícil, irmãos, porque é algo que a Bíblia trata de Gênesis e Apocalipse. Então, como que eu resumo tudo isso e organizo para falar com você aqui em apenas uma hora? Amém? Mas olha o que diz: o Senhor é conhecido pela justiça que executa. Por que a Bíblia está dizendo, por que o salmista está dizendo que Deus é conhecido pela justiça que executa? Porque na história que nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos e nós lemos ao longo da história, e a arqueologia e a história está aí para comprovar que todos esses fatos de fato aconteceram. Nós conhecemos pela Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, várias manifestações da justiça de Deus. A começar no Éden. Deus, antes de Adão pecar, disse para eles: não toque nessa árvore, porque do dia que dela comeres, certamente vocês vão morrer. Adão e Eva caiu na lábia do diabo, comeu do fruto. O que Deus fez, irmãos? Expulsou eles do jardim, da presença dele, trancou o jardim, nunca mais ninguém entrou no jardim. E Adão e Eva, que foram criados para ser eternos, depois de um tempo eles morreram. E nós vamos ver isso semana que vem, muitas coisas ruins. A morte literalmente entrou no mundo. Ainda que a morte física, Adão só sofreu depois de uns anos, ele viveu quase 1000 anos, mas ele morreu. Mas a morte em vários aspectos entrou no mundo. Por quê? Porque Deus havia dito que isso iria acontecer, e porque Adão e Eva cometeram o erro que cometeram, Deus cumpriu com a sua justiça. Deus permitiu e mandou que isso acontecesse. Em Gênesis 6 nós lemos a história do dilúvio. O que Gênesis 6 diz? Que Deus olhou para a terra e viu que toda a humanidade, sem exceção, e olhou, examinou os pensamentos. Lembra que semana passada Deus é profundo em conhecimento? Ele conhece o mais íntimo de todos os seres humanos. Se Ele chama todas as estrelas pelo nome, imagina os seres humanos. Deus conhece todos os seres humanos que existem e já existiram na história, cada um pelo nome. E Deus sonda e sondou e vai continuar sondando o coração de cada um. Gênesis 6 diz que Ele sondou os corações e viu que as intenções de toda a humanidade, de todas as pessoas, sem exceção, era para o mal. O que Ele decidiu? Eu vou matar todos. Mas através da sua graça poupou uma família para poder recomeçar tudo de novo. E nós vimos depois, com a história continuando, que nem aquela família era santa, né? Porque os problemas continuaram. Se a família fosse santa, o problema tinha acabado ali. Por isso que eu disse que, sem exceção, os povos. E quando Deus matou todo mundo através do dilúvio, essa é uma das histórias que as pessoas mais é difícil para essa sociedade atual engolir. Mas temos outros exemplos. Sodoma e Gomorra, um tempo depois da história de Abraão e Ló. Sodoma e Gomorra até hoje é reconhecida como uma cidade de perversão, de cometer todos os tipos de pecados possíveis. Os anjos foram até lá, Deus enviou anjos em Sodoma e Gomorra, e as pessoas quiseram cometer atos sexuais com os anjos. Você vê a perversão de Sodoma e Gomorra. Até quem não é crente usa Sodoma e Gomorra como sinônimo de perversão. O que Deus fez? Deus julgou eles.
A Bíblia diz que a maldade de Sodoma e Gomorra chegou até Deus e Deus tirou Ló e a sua família, mandou fogo e matou todo mundo. Em Josué nós vemos Deus ordenar ao seu povo que matasse todos os povos que estavam na terra prometida, na terra de Canaã. E principalmente os que não creem na Bíblia usam todas essas histórias que eu estou citando como um dos motivos pelo qual eles não creem em Deus. Eles chamam o Deus do Antigo Testamento de genocida. Eu estava vendo um programa que eu gosto, Linhas Cruzadas do Pondé, da TV Cultura, e um programa que era Quem é Deus, né? Eles falando do Deus da Bíblia. E a repórter falou isso, né? Que parece, ela não estava afirmando, ela estava dizendo o que as pessoas dizem, mas parece que ela crê nisso também. Que o Deus do Antigo Testamento é um genocida, mata milhares de pessoas em pouco tempo e tudo mais. O que aparentemente parece que é, mas olha o que Deus disse para Abraão. Lembra que eu já mencionei aqui em uma pregação que a terra de Canaã, que o povo na liderança de Josué conquistou, é a terra que Deus já tinha dado para Abraão, e que Abraão só saiu de lá porque teve fome no mundo na época de José, né, no final de Gênesis, e ele teve que ir para o Egito para não morrer. E aí nesses 440 anos que eles ficaram lá, outros povos dominaram a terra. Então o povo estava voltando para uma terra que Deus já havia dado para Abraão. Então um dos motivos pelo qual Deus mandou eles tomar conta é que já era deles. E Deus é um Deus que é dono de toda a terra, Ele dá para quem quer. Mas olha que Gênesis 15, no versículo 16, Deus disse para Abraão: na quarta geração os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Lá atrás, antes de Deus dar a terra para Abraão, na primeira promessa que Deus fez para Abraão, Deus já revelou para Abraão que ia chegar um tempo em que os descendentes dele, e olha que Isaac nem tinha nascido ainda, iriam ser escravos, iriam sair daquela terra. Mas aí Deus diz assim: mas na quarta geração vocês vão voltar para cá. E aí ele revela o porquê. Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. O que Deus estava dizendo? A maldade dos amorreus, dos povos amorreus, ainda não chegou na medida completa. O que é essa medida completa? Se você vê Gênesis 6 e Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que a maldade das pessoas chegou num nível de que quando chegou nesse nível, Deus falou: agora eu vou julgar. E o que Deus está dizendo aqui é que a maldade, os pecados e histórias extras bíblicas de anos atrás contam as perversidades que os amorreus cometiam. É porque a Bíblia não cita, mas tem outras fontes históricas que comprovam a maldade desse povo. Deus estava dizendo: a maldade deles ainda não chegou no nível que eu vou punir, mas vai chegar. E na quarta geração, quando vocês voltarem para cá, a medida vai ter sido completa. E aí eu vou punir eles. Então, quando Deus usa o seu povo lá em Josué para matar aqueles povos, deixa eu te dizer, Deus estava usando o povo de Israel para punir e julgar os amorreus. Então ali era um ato da justiça de Deus. Isaías, no capítulo 13 ao 23, se você ler, Deus manda Isaías proferir uma série de profecias de julgamento contra várias nações. Contra várias nações. Se você quiser ler essa semana ou o dia que a gente chegar em Isaías, nós vamos ver. Deus usa o profeta para declarar, para profetizar os julgamentos que ele iria fazer contra várias nações do mundo. E coisas que a história conta que de fato ele fez. A história de Jonas nos fala da cidade de Nínive, que a Bíblia diz que os pecados dela chegaram até Deus. Deus mandou Jonas para lá para quê? Para dizer para eles: se vocês não se arrependerem, eu vou matar todo mundo. E Nínive também era uma cidade perversa. E vemos na própria história do povo de Israel, meu Deus do céu. Deus usou na época de Josué o povo de Israel para punir as outras nações, mas quando a gente lê a história do Antigo Testamento, a história do povo de Israel, a gente descobre e vê, fica sabendo que Deus também usou outras nações para punir os pecados do seu próprio povo. Então Deus não é um Deus imparcial, Deus não é um Deus parcial, Deus é um Deus imparcial. A justiça de Deus é imparcial, Ele não julga contra as nações e deixa o seu povo impune. Deus usou o seu povo para punir o pecado das nações, mas também usou a Babilônia, usou o próprio Egito para punir os pecados do seu próprio povo.
E nós vemos que, em comparação com as outras nações, o próprio povo de Deus foi o que mais sofreu a justiça de Deus. E nós vemos isso na história do Antigo Testamento. E por que eu disse que, voltando agora, para você entender por que eu citei isso? É por isso que eu digo que as pessoas, quando reclamam que Deus não faz nada diante das injustiças, elas não estão querendo que Deus de fato faça alguma coisa. Porque Deus na Bíblia, o Deus que se revela na Bíblia, deixou registrado vários momentos da história em que Ele cumpriu a sua justiça, em que Ele julgou com justiça os povos, não só os povos que não andavam com Ele, mas o seu próprio povo que andava com Ele. Só que a maioria das pessoas hoje, até crentes dentro da igreja, leem o Antigo Testamento, leem essas passagens, essas histórias, e ao invés de dobrar o joelho e falar Deus é justo, o que elas fazem? Deus é um genocida. Eu não sirvo um Deus desse. Eu nunca que creio no Deus da Bíblia. Tem gente que diz assim, eu não creio no Deus da Bíblia por causa do Deus da Bíblia. E acha que isso é inteligente, né? Porque vai ler o Antigo Testamento para você ver, ele é um genocida. Até nesse programa eles estavam dizendo, a moça perguntou para o Pondé assim, se o Deus do Antigo Testamento vivesse hoje, né, como se fosse outro, né? Mas ela dizendo assim, se o Deus do Antigo Testamento vivesse hoje, ele seria cancelado. E o Pondé diz, com certeza, de fato, Deus seria cancelado pelos seus atos. Mas entenderam por que as pessoas não querem um Deus justo que age com justiça? Porque quando a Bíblia revela que esse Deus existe e que Ele cumpre a sua justiça, ao invés de dobrar o joelho e falar Deus é justo, vamos louvá-lo, e como o salmista no Salmo 98, vamos cantar música para Ele, vamos louvá-lo porque Ele é justo. Não. Elas olham para esse Deus e dizem o quê? Esse Deus é um genocida, eu que não quero andar com Ele. E a minha conclusão é, as pessoas não querem um Deus justo, e no fundo, elas não querem que Deus haja com justiça. A única coisa que elas querem quando falam e questionam a Deus é simplesmente se rebelar contra Ele. É mais uma expressão da sua rebeldia contra Deus. É mais uma expressão da rebeldia que elas têm para com Deus da Bíblia. Mais um motivo. É aquela velha máxima, né? Se eu fizer, vão reclamar. Se eu não fizer, vão reclamar. Se eu falar, vão reclamar. Se eu não falar, vão reclamar. Ou seja, de qualquer jeito eles vão falar. E com Deus da Bíblia é assim. Se Deus faz, eles reclamam. Deus é genocida. Se Ele não faz, Ele não é bom, Ele não é amor, Ele não é justo. Porque vê tudo acontecendo e não faz nada. Ou seja, está entendendo o pensamento das pessoas hoje em dia? Em Mateus 11, versículos 16 e 17, olha o que Jesus disse quando esteve na terra. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. O que Jesus falou sobre a geração dele e que se aplica a quase todas as gerações? Essa geração é como criança que está na praça sentado lá e toca música feliz e eles não dançam, fica lá. Aí, então, peraí, é uma triste que você quer? Toca triste, eles não choram, não lamentam. Ou seja, nada está bom para eles. E se aplica isso, porque se Deus cumpre a justiça, Ele é genocida. Se Deus não cumpre, Ele é injusto, não é bom, não é amor, não é poderoso. E é por isso que a minha conclusão é, as pessoas não querem um Deus justo. Não querem um Deus justo. E a minha próxima pergunta é, por que clamamos então por justiça e ao mesmo tempo tememos ou rejeitamos um Deus que a cumpra, que faça justiça? Por que então que a gente vive clamando por justiça no mundo, mas rejeita um Deus que cumpre essa justiça? Primeiro, clamamos por justiça porque fomos criados à imagem e semelhança do Deus justo. Primeira coisa, por que nós seres humanos clamamos por justiça? Por que a gente não consegue ver essas coisas acontecer e a maioria de nós ficar calado? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é justo. E justiça é um dos atributos de Deus que Ele nos criou para imitar. Há vários atributos de Deus que nós não conseguimos imitar ou fazer também, ou ser também. Mas um dos atributos que Deus tem, que Ele colocou em nós e que Ele permite que nós seja, e na verdade que Ele deseja que a gente imite, um desses atributos é a justiça. E por sermos criados à imagem e semelhança de um Deus justo,
é que nós temos dentro de nós um protesto que clama por justiça. Paulo explica da seguinte forma em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim: de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam uma lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disto dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ele está falando com os judeus e dizendo o seguinte: o povo judeu tem a lei de Deus, o Pentateuco, que diz para eles o que é certo e o que é errado. Mas os gentios não tinham a lei. E aí Paulo está dizendo assim, só que o que a gente vê, o que a gente observa, é os gentios que não têm os mandamentos de Deus agindo como a lei manda. Ou seja, sem ter a Bíblia, eles praticam o que a Bíblia diz. E aí Paulo diz assim, qual que é a explicação para isso? A explicação é que mesmo não tendo um livro lá, os mandamentos escritos, eles têm a lei gravada no coração, porque Deus gravou no coração. Resumindo e aplicando aqui nessa palavra, Deus colocou gravado no coração de todos nós, até mesmo daqueles que não leem a Bíblia, nunca leram a Bíblia, parte dos seus mandamentos. Esse anseio, essa suspeita que nós temos no fundo, esse senso de certo e errado, do que é justo e do que é injusto, que tem no coração de cada ser humano, foi o próprio Deus quem colocou. Deus deixou expresso na sua palavra, mas Ele também registrou no coração de cada pessoa. Todos nós temos no fundo, dentro do nosso coração, esse senso de certo e errado. E na maioria das vezes nós nem precisamos que os nossos pais nos ensinem. Crianças pequenas, se o irmão toma o brinquedo, o irmão mais novo toma o brinquedo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo pessoal aqui. Minha mãe cometeu muita injustiça comigo quando eu era pequeno. Porque o meu irmão Davi era expert em consumir o bendito do bico dele. E quem é que tinha que procurar? E irmãos, eu ficava para morrer. Ficava para morrer. Por quê? Porque meu irmão sumia o bico, quem tinha que procurar era eu. E para mim, irmãos, isso era uma injustiça. Na verdade, para mim, isso era a maior injustiça do mundo. Eu não queria saber de racismo, nem sabia o que era de racismo. Eu já sabia o que era injustiça. Por quê? Porque meu irmão sumiu o bico, quem tinha que procurar e ele escondia bem, sequer arrumava. Entendeu? Desde criança, às vezes a gente pode conviver num lar, numa família que nem liga para ensinar o que é certo e errado para as crianças, mas a gente desenvolve. Quando a gente vai para a escola e o professor nos acusa, ou alguém nos acusa de algo que a gente não fez, ou a gente é punido por algo que não fez, a gente pode usar essas palavras, mas dentro de a gente fica isso é injusto. Eu protesto lá, não, isso está errado. Por quê? Porque existe dentro de nós esse senso. E foi o próprio Deus quem colocou lá dentro. Mas, esse é o motivo pelo qual clamamos por justiça. Mas por que então nós clamamos por justiça, mas não queremos um Deus que é justo e que faça justiça? Tememos que Deus faça justiça, porque no fundo sabemos que todos cometemos injustiça. Aqui está o resumo do porquê a gente clama por justiça, mas ao mesmo tempo não quer que ela seja feita. Por quê? Porque essa mesma consciência, esse mesmo senso, e Paulo diz isso aqui, esse mesmo senso que nos defende, olha o que Paulo diz lá em Romanos 2,15, vou repetir o verso, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, disso dão testemunho a consciência e os pensamentos, deles que ora os acusa e ora os defende. Quando sofremos injustiça, esse senso de certo e errado nos defende, nos leva a protestar, mas esse mesmo senso dentro de nós nos acusa. Por quê? Porque ele também nos lembra todos os dias que nós somos pecadores e que nós também cometemos injustiça. E porque esse senso dentro de nós fala para a gente todo dia que nós também somos injustos, que nós também somos pecadores, é por esse motivo que a maioria de nós não quer que exista um Deus justo que julgue com justiça o mundo. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai entrar no meio dessa história. Paulo também diz assim no capítulo 3, como está escrito,
não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer no mundo, irmãos. Nenhum de nós pode dizer, eu sou justo. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Uns podem cometer mais injustiças do que os outros, mas todos nós cometemos injustiça. Todos nós. Porque todos somos pecadores. E disso a nossa consciência também nos lembra. E não só nos lembra, como a Bíblia diz, que ela nos acusa. Ela nos acusa. A maioria das pessoas não pecam em paz, ou pelo menos não deveriam. Por quê? Porque dentro de nós há aquele senso colocado por Deus que nos lembra, isso não é correto. Isso não é correto. E é exatamente por isso que a gente, por um momento, clama por justiça e ao mesmo tempo torce para que ela não seja feita. Porque a gente sabe que a gente também ia entrar na roda. A gente também ia rodar. Porque nós também somos injustos. E deixa eu te dizer, se você não reconhece isso, se nós não reconhecermos isso, então a situação está mais feia do que parece. Você já está mais morto do que aparenta estar. Mas como que as pessoas solucionam isso? Eu clamo por justiça porque há um senso dentro de mim, mas não quero que ela se cumpra, porque no fundo eu sei que eu também sou pecador e injusto. E que se Deus fosse fazer justiça, eu ia rodar também. Qual que é a solução que a gente inventa? Porque nós pecadores somos muito criativos. Vamos então falar de justiça, mas tirando Deus da história. Vamos clamar por justiça, mas vamos tirar Deus dessa história. E muitos querem ser ateus, mas ao mesmo tempo clamar por justiça. Mas essa é uma solução que não funciona. Por que não funciona? Por que não funciona? Porque sem o Deus justo da Bíblia, ou poderíamos resumir, sem o Deus da Bíblia, sem a Bíblia, não há padrão de justiça. Por que nós que cremos no Deus da Bíblia acreditamos que há certo e errado? Porque cremos que fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é justo. Que não só Ele é justo, mas que Ele exige justiça. E que é um Deus que em toda a história puniu injustiças quando foram feitas. Então nós temos um padrão de certo e errado. E esse padrão é quem? É o Deus que nós cremos. Mas quando a sociedade decide tirar esse Deus da história, perde-se o padrão de certo e errado. Perde-se o padrão de justiça. Por quê, irmãos? Porque a sociedade atual, os filósofos, os pensadores, a mídia pode falar o que quiser, podem tentar argumentar, mas sem o Deus da Bíblia não existe moralidade, não existe justiça, não existe um padrão que sirva de base para dizer para a sociedade o que é certo e o que é errado. Todas as leis que existem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, se você for estudar a fundo e se as pessoas forem sinceras, até mesmo ateus sinceros reconhecem que todas as leis que existem no mundo, principalmente no Ocidente, elas têm origem aqui, ó. Podem ter sofrido alterações, incrementados e tudo mais, mas tem origem na Bíblia. Os princípios judaicos cristãos, né, que é a Bíblia, que tanto os judeus quanto os cristãos creem, é o que fundamentou a sociedade, o nosso lado de cada mundo. E se a gente tirar esse Deus, já não vai haver padrão. E não é só eu que digo isso, não. Um filósofo alemão que era ateu e muito citado por ateus ou por pessoas que gostam de filosofia, ele disse assim certa vez: Deus está morto, Deus permanece morto, e quem o matou fomos nós. E tem gente que acha que é simplesmente uma frase de ateu, né? Deus está morto, mas vamos entender melhor. Ele não estava querendo se referir que Deus literalmente morreu, ou que Deus não existe, ou que falando da morte de Jesus. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: o que ele estava querendo dizer é que a sociedade, já da época dele, a cada dia que passa, está excluindo Deus da história, está tentando tirar Deus do mundo. Só que ele mesmo, sendo ateu, reconheceu. Ele diz assim: o problema é que quando a gente tira Deus da história, todos os valores da vida, todo o padrão de moralidade, todo o padrão de certo e errado também vai embora junto com ele.
E aí, se não tem mais o Deus da Bíblia, o Deus cristão, não tem mais padrão. E isso é bem resumido numa frase, que ninguém sabe quem disse, mas resume muito bem, que diz: se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, então todo mundo pode fazer o que quiser. Você pode fazer o que der na sua telha. Se Deus não existe, está tudo liberado. Tudo liberado. Porque se Deus não existe, não existe um padrão de certo e errado. Não existe quem diga que isso é certo e que isso é errado. E aí, se Deus não existe, ou se nós excluímos o Deus justo da Bíblia, ou se queremos que Ele não se intrometa na nossa vida, quem é que vai ter autoridade, ou em nome do que ou de quem nós poderemos dizer para aqueles que cometem a pedofilia, que abusam de crianças, que fazem sexo com criança, que isso é errado? Na verdade, desde os anos 60, existem grupos de pessoas que lutam para defender que pedofilia não é crime. E elas, desde os anos 60, lutam para que a justiça libere que adultos se relacionem com crianças, porque para eles isso não é crime. E graças a Deus até hoje a sociedade tem resistido e rejeitado isso. Mas deixa eu te dizer, graças ao cristianismo, graças ao fato da sociedade ainda ter muita influência e ainda se permitir deixar se influenciar pelo cristianismo. Mas se eles fizessem o que eles dizem querer fazer, que é tirar o Deus da Bíblia da história, então, meu amigo, já não vai ter base nenhuma, e daqui a pouco você vai ver ser liberada a pedofilia como uma relação saudável. E as ideologias de gênero estão aí para também ser a nova onda. Lucas, que grupos são esses? Não, você não precisa ficar achando que é um grupo secreto, não. As atuais ideologias de gênero que tentam educar sexualmente as crianças na escola são herdeiros desse movimento. Então eles estão aí. Recentemente, essa semana, eu postei um videozinho mostrando a próxima grade curricular das escolas, que toda escola vai ser obrigada a ter, e vai estar lá, ideologia de gênero. E não dá certo por causa disso. Porque se nós tiramos Deus, então não tem mais padrão. A próxima pergunta é: então, se Deus é justo, por que Ele não faz justiça? Primeira coisa, Deus é justo, e Ele já provou isso na história, como eu me citei aqui. O Antigo Testamento, como também parte do Novo Testamento, nos mostra que o Deus da Bíblia é um Deus justo e que exerce a sua justiça. Então ninguém pode acusar o Deus da Bíblia de ser injusto. Ele já provou que é justo. Segundo, o Deus, em toda a Bíblia, o Deus que é justo, exortou o seu povo contra as injustiças e exigiu que eles praticassem a justiça. Olha que em Isaías 58, versículos 6 e 7, Deus diz para o seu povo: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar o próximo? Olha Deus dizendo para o seu povo, o jejum, porque o povo dessa época de Isaías fazia jejum, mas cometia injustiça, oprimia o pobre, não alimentava os famintos. E Deus diz assim: olha, o jejum que eu quero não é que vocês fiquem passando fome, não. O jejum que eu quero que vocês façam não é esse sacrifício que vocês estão fazendo, não. O jejum que eu quero é que vocês desatem os atos, as cordas da injustiça, as correntes da injustiça. Olha Deus repreendendo o seu povo pelas injustiças que ele comete. Então o Deus da Bíblia é um Deus que em toda a história repreendeu o seu povo. Eu escolhi um dos textos dos muitos que a Bíblia apresenta. Deus repreendendo o seu povo, e esse é um dos motivos pelo qual ele usou outras nações para punir o seu povo, porque ele falava isso e o seu povo não atendia. Então Deus é um Deus que vê as injustiças do mundo e sempre cobrou, principalmente os que dizem crer nele, de quebrar as correntes da injustiça.
Miqueias 6,8, olha o que ele diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Olha ele dizendo em Miqueias, através do profeta: Deus já mostrou para você, ó homem, o que é bom e o que é certo. E o que é isso? Pratique a justiça. Então o Deus da Bíblia é um Deus que não só repreendeu o seu povo por causa das injustiças e disse que não estava aceitando o jejum que eles estavam fazendo porque eles estavam cometendo injustiça, mas é um Deus também que disse para o seu povo: eu quero que vocês pratiquem a justiça, e eu já mostrei para vocês o que é certo e o que é errado. Só essas duas coisas, esses dois pontos, o que ele provou na história e esse fato dele punir a injustiça e exigir que o seu povo praticasse a justiça, já cala todos os acusadores do Deus da Bíblia do fato dele não ser justo. É a cena do filme que eu gosto muito, Para Salvar uma Vida, onde o pastor gravou um áudio e o jovem que ele estava evangelizando estava ouvindo. E aí nessa gravação ele diz o seguinte: você sabe que Deus não tem uma boa reputação hoje em dia, com todas essas maluquices rolando no mundo. A gente pensa, por que ele não faz alguma coisa? Por que ele não faz isso parar? E ele diz assim: eu não sei, eu fico pensando se Deus também não nos faz as mesmas perguntas. Então esse pastor diz assim: Deus não tem uma boa reputação hoje em dia com tudo que está acontecendo no mundo. E a gente pensa, por que Deus não faz alguma coisa? Por que ele não faz isso parar? E ele diz assim: sabe o que eu fico pensando? Será que Deus não está lá de cima fazendo as mesmas perguntas para a gente? Será que Deus não está olhando para a gente e dizendo assim: por que você não faz alguma coisa? Por que você não faz isso parar? E eu já mostrei nesses dois versículos que Deus faz isso. E aqui está outra coisa a respeito do Deus da Bíblia. A maioria das injustiças, irmãos, não existe injustiça que surge do nada. O sol não comete injustiça com ninguém. Somos nós, pecadores, que produzimos a justiça e fazemos ela aumentar cada dia mais. Somos nós que, pelo fato de sermos injustos e pecadores, é que não cumprimos com a justiça. Você acha que é Deus quem pega a caneta lá no STF, no Supremo Tribunal de Justiça e faz o criminoso ser preso? Você acha que é Deus quem pega lá o político, o bandido e leva ele para a cadeia? Não, são as pessoas. Então, às vezes, Deus, não é que Deus não faz nada, mas é nós que temos que fazer. Em primeira instância, né? Não tem julgamento em primeira, segunda, terceira instância. A última instância é de Deus, mas nós, antes de chegar na instância dele, temos que cumprir a justiça nas nossas instâncias. E o problema é que nós não cumprimos a justiça na nossa instância e estamos querendo cobrar Deus da instância dele. Estão entendendo? Mas Deus também é um Deus misericordioso e paciente. Por que ele já não faz justiça agora? Porque, além de ser justo, ele é misericordioso e paciente. E falar de um Deus misericordioso é falar de um Deus que sabe dos nossos pecados, conhece que somos pecadores, ele sabe que a gente é pecador. Mas, por incrível que pareça, por mais maravilhoso que seja, Deus, ele meio que sente compaixão de nós, mesmo a gente sendo pecador miserável. Ele tem compaixão de nós e se compadece da gente. E a segunda coisa, Deus é um Deus paciente. Paciência é um dos atributos de Deus. E o que a Bíblia fala a respeito da paciência de Deus? Em alguns textos também fala de tolerância. Olha o que Paulo fala em Romanos 3 também. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Naum 1:3 diz assim: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Então aqui Naum está dizendo que, juntando com o que Paulo diz, Deus é um Deus que não vai deixar de cumprir a sua justiça porque Ele é justo. Mas além de justo, Ele também é paciente e misericordioso. E um atributo não é superior ao outro, e um não funciona a parte do outro. Então um Deus que é justo e vai cumprir a justiça também é um Deus misericordioso e paciente.
O que isso resulta? Resulta no fato de que Deus, Ele nos tolera. Deus é paciente. Em algumas traduções Ele é tardio em irar-se. O que isso significa? Significa que Deus adia o seu julgamento. Deus não é que Deus não vai fazer nada ou não fez nada, mas o fato é que por causa da sua misericórdia e compaixão, Ele adia o seu julgamento, Ele adia o dia da sua ira. Ou seja, Ele tolera os nossos pecados, Ele nos tolera e tolera os nossos pecados. Deus tolera as injustiças. E eu finalizo com um motivo. A pergunta que temos que fazer, então, por que Ele faz isso? Por que Deus é tão paciente? Por que Ele tolera? Sabe por quê? Porque a gente, quando alguém faz uma injustiça com a gente, assim que a gente descobre ou sofre injustiça, a gente não quer pensar a gente não quer contar de um até 10, a gente já quer sair no quê? No braço, né? A gente já quer resolver a situação. Deus não é assim. Deus é paciente e Ele nos tolera. Lucas, para que Deus é paciente? Por que Ele nos tolera, irmão? Graças a Deus que Deus é um Deus paciente e tolerante. Tem um teólogo que ele escreve assim: eu costumava dizer aos meus alunos que nunca pedissem a Deus que fizesse justiça, porque eles mesmos poderiam tê-la. Se tivéssemos de ser tratados de acordo com a justiça de Deus, todos nós pereceríamos. Todos nós pereceríamos. Graças a Deus, porque Deus, além de justo, é paciente e misericordioso, porque Ele adia a sua justiça. Lucas, por que Ele faz isso? 2 motivos. Primeiro, Ele não adia de uma forma assim, Ele não é como eu, que às vezes fala assim, depois eu faço, e o tempo passa, vai passando, né? Vai passando. A Bíblia diz que Ele já marcou um dia em que vai julgar o mundo com justiça. Paulo diz assim em Atos 17, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Pedro, na sua segunda carta, diz assim, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. E vendo o futuro, João descreve no Apocalipse, depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Deus já marcou um dia, irmãos. Deus não é um Deus que deixa para depois, e você não sabe que depois é esse. Ele não revelou que dia é esse, mas a Bíblia diz que no calendário dele já está marcado o dia em que ele vai julgar com justiça o mundo inteiro. Em que ele vai sondar o mais íntimo do nosso coração e fazer de uma vez por todas a justiça. E a Bíblia diz que nesse dia não vai ter misericórdia. E é por isso que ele é paciente, é por isso que ele adia a sua ira. Porque nesse período de tempo, Ele exerce a sua misericórdia sobre a nossa vida, nos dando tempo para quê? Para nos arrepender. E é o que Paulo diz aqui. Deus, outrora, deixou de punir os pecados. Por quê? Porque agora Ele exige a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Deus dá esse tempo, não porque Ele é mau, não porque Ele é injusto, mas graças a Deus por esse período da sua paciência e misericórdia. Porque é um tempo para que nos arrependamos dos nossos pecados, para que reconheçamos que Ele é um Deus justo e que Ele vai julgar com justiça. Glória a Deus por isso. Se Deus já tivesse feito justiça, irmão, nós nem estaríamos aqui, estaríamos todos no inferno. Mas existe um outro motivo, e o maior deles, pelo qual Deus dá esse período. E Pedro revela ele. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 15, diz assim. Olha o que Pedro diz, hein? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Tem gente que acha que Deus não vai fazer nada, né? Porque Ele não está fazendo agora, Ele não vai fazer nada. Deus não é a justiça brasileira. E aí Pedro diz assim, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No versículo 15 ele diz assim, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor
significa salvação. Pedro diz: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Graças a Deus por esse período da paciência de Deus. Sabe por quê? Porque nesse período nós podemos ser salvos. Mas como podemos ser salvos se sabemos que todos somos culpados? É aqui que então entra a maravilhosa notícia do Evangelho. Aqui que entra a cruz de Jesus. Aqui entra aquilo que nós vamos celebrar agora. Nesse período em que Deus exerce a sua paciência e adia o julgamento, no meio dessa história, no meio desse tempo, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, ou seja, no melhor tempo que poderia ser, Deus enviou o seu Filho nessa terra. E para que o Filho dele veio? Para viver e morrer no meu e no seu lugar. E por que ele teve que fazer isso? Para cumprir a justiça de Deus. Lembra que Deus, Provérbios diz que Deus odeia que o ímpio seja inocentado e que o inocente seja culpado? Deus não poderia permitir que nós, sendo culpados, fôssemos livres, simplesmente. Tem gente que acha que Deus simplesmente pode perdoar. Não, Deus não pode simplesmente perdoar, porque Ele é um Deus justo. Ele tem que punir o culpado. Por isso que lá em Êxodo diz que Deus ele perdoa a maldade, a rebelião e a culpa, mas não deixa de punir. Como que isso pode ser verdade? Como que Deus pode perdoar e ao mesmo tempo cumprir a sua justiça? Por causa da cruz de Jesus. Porque há 2000 anos atrás Ele enviou o seu Filho nessa terra. Jesus Cristo de Nazaré, que viveu uma vida perfeita, nunca pecou, nunca cometeu uma injustiça com ninguém, nunca deixou de faltar com a justiça. Jesus foi perfeito nessa terra. Mas há quase 2000 anos atrás, Ele foi morto, sendo inocente. Ele foi morto naquela cruz do Calvário. Ele sofreu do jeito que nós sabemos que ele sofreu. Por quê? Por que um inocente assumiria uma culpa? Por que um inocente seria morto como se fosse o culpado? Porque aquele inocente estava levando a minha e a sua culpa. Porque aquele inocente estava pagando o preço que eu e você devíamos pagar. Desde o Éden, irmãos, todos nós merecemos a morte. Se Deus matar todo mundo, Ele está sendo justo. Mas por que nós não estamos mortos? Por que nós ainda estamos respirando? Por que acordamos pela manhã? Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele se entregou por nós. Ele era inocente. Ele é o único que nunca pecou. Mas Ele foi para a cruz como culpado. No meu e no seu lugar. E é porque Ele, sendo inocente, pagou o preço e foi condenado como culpado, que eu e você, sendo culpados, podemos andar livremente, podemos desfrutar da vida e a vida eterna. Glória a Deus por Jesus. Glória a Deus por Jesus. E é por isso que Paulo vai dizer que Deus enviou o seu Filho para exercer a sua justiça, mas também para que Ele fosse o justificador de todo aquele que crê. Quando eu e você cremos no sacrifício que Jesus pagou por nós, quando eu e você cremos na mensagem do Evangelho, Cristo Jesus pagou o preço por mim e por você, nós então somos justificados diante de Deus. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, nós somos justificados diante de Deus. O que significa ser justificado de Deus? Deus pega a justiça de Jesus, a perfeição de Jesus e coloca sobre mim e sobre você. Ele pegou a nossa culpa, o nosso pecado, pôs sobre Jesus na cruz. Pegou a justiça, a perfeição de Jesus e colocou sobre mim e sobre você que cremos nele. E é por isso que hoje nós podemos estar aqui celebrando a Deus. É por isso que nós estamos vivos, mesmo tendo um Deus que é justo. E é por isso que no dia do juízo final, nós, os que cremos no Evangelho, não temos o que temer. Para o ímpio, ó dia terrível. A Bíblia diz que muitos vão procurar a morte e não vão encontrar. Mas para todo aquele que crê no Evangelho, que crê em Jesus, vai ser um dia de júbilo,
Um dia em que cumpriremos o que o Salmo 98 diz. Nós vamos cantar louvores a Deus. Por quê? Porque Ele se levantou para julgar toda a terra e todos os povos. Amém? Fique de pé. Eu vou colocar aquela canção que nós somos convidados à mesa. E enquanto a gente ouve a canção, um por um pega aqui a ceia, depois volta para o seu lugar, põe a sua mão no seu coração e medita nessa palavra. Permita que o que foi ministrado aqui penetre o seu coração. Pode pegar. Para aqueles que creem no Evangelho, na boa notícia a respeito de como um Deus justo tolera e salva pecadores como nós. Irmãos, nós estamos vivos hoje porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a nossa vida. Nós cremos num Deus que é justo, um Deus que já manifestou a sua justiça no mundo e que ainda há de julgar os povos e as nações. Louve a esse Deus este momento. Enquanto com os elementos, você lembra que é por causa do sacrifício de Jesus que você está vivo hoje. É porque Jesus, que era inocente, morreu assumindo a sua culpa, a sua maldade. Ele assumiu as injustiças que eu e você cometemos. Ele pagou pelas injustiças que nós cometemos todos os dias. Ele assumiu a nossa culpa. Ele foi morto porque eu e você deveríamos morrer. Mas é exatamente por causa disso que hoje nós temos vida, e é exatamente por isso que nós teremos vida na eternidade. É exatamente por causa disso que nós não tememos um Deus que é justo mais. Porque para aqueles que creem no Evangelho, para eles já não há condenação. Já não há condenação. Os que estão em Cristo. Por isso podemos recomeçar. Por isso encontramos perdão. A graça nos chamou, a mesa do Senhor. Estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus, a esperança da casa, recomeço da casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus, Pai, a lugar da casa. Trazendo à memória o sacrifício que Ele fez por mim e por você. E é somente por causa do sacrifício dele que nós hoje estamos vivos. É tão somente pela misericórdia e a paciência de Deus manifestadas na cruz do Calvário, há quase 2 mil anos atrás, é que eu e você estamos vivos. A esperança é por causa do sacrifício que Ele fez. É porque Ele pagou o preço por mim e por você. É porque Ele assumiu a minha e a sua culpa, a minha e a sua injustiça. Que Deus nos considera justos, que
Deus permite que vivamos, que Deus nos promete dar a vida eterna. É a tua mesa Coma do corpo e beba que do nos sangue. oferece um olhar de compaixão e não de acusação, Senhor. E é neste lugar que nós estamos hoje, com um coração aberto e que reconhece que o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória pelo que estamos experimentando agora aqui. Nenhum homem merece receber a glória, apenas o Senhor é digno de receber. Porque nenhum homem poderia fazer por nós aquilo que o Senhor está fazendo nesse exato momento. Exalte a Ele, porque ainda que os homens nessa vida não façam justiça, nós cremos num Deus que há de julgar com justiça, que já marcou o dia em que julgará com justiça. Nós queremos reconhecer para que todos escutem. Que nos dias em que você sofrer injustiças na vida, que você possa descansar num Deus que é justo. Naquele dia nós não temeremos. Naquele dia exaltaremos a Ele, daremos a Ele a glória, o louvor e a honra. Cantaremos naquele dia. Cremos num Deus que é justo, que já mostrou isso. Mas, se cremos no Evangelho, no sacrifício que Cristo fez por mim e por você, não temos o que temer, nem hoje, porque já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e nem no dia do julgamento, porque na verdade nós nem julgados seremos, porque o julgamento que iríamos sofrer, Cristo sofreu por nós há quase 2000 anos atrás. Ele foi julgado já por nós. Entende isso? A minha e a sua sentença já está declarada. Fomos declarados inocentes a partir do momento em que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque para nós, o julgamento nós já sofremos há 2000 anos atrás. Quando Deus olhou para Cristo na cruz, Ele viu eu e você pagando pelo preço. E hoje, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o seu Filho perfeito. E Ele está agindo em nós para nos tornar cada vez mais parecidos com o seu Filho. E exatamente por crer nisso que nós, como igreja, como cristãos, não podemos aceitar injustiças no mundo. Porque se cremos num Deus que é justo e que para cumprir a justiça foi capaz de dar o seu Filho, olha para você ver o tanto que Deus é justo. A cruz, o Cristo crucificado, torna escandalosa a justiça de Deus. Deus é tão justo que Ele foi, para cumprir a justiça, Ele sacrificou o seu próprio Filho inocente. Porque Ele não poderia simplesmente nos perdoar. Mas é exatamente por crermos nisso que nós, como cristãos, devemos sim fazer parte do grupo de pessoas que não toleram injustiças no mundo e que lutam para que a justiça seja feita. Não só a começar das nossas atitudes, de buscarmos cada vez ser menos injustos e mais justos, como também, se tiver que fazer o que for preciso, protestar, o que for. Claro que nem todas as pautas que rolam na sociedade a gente tem que ir lá. Mas vai haver pautas em que nós também deveríamos sair da nossa casa e ir protestar. Por quê? Porque cremos num Deus que é justo e que não suporta a injustiça e que há de julgar todas as coisas. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Senhor Deus,
Obrigado por essa noite, obrigado por este culto, obrigado por nos dar, pela tua graça e misericórdia, a oportunidade de participarmos da mesa do Senhor. Obrigado, Jesus, porque ai de nós se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, não estaríamos vivos neste momento. Se não fosse o Senhor, viveríamos com medo do juízo final, como muitos vivem. Mas graças a Ti por aquilo que o Senhor fez por nós. Porque hoje já vivemos sem culpa, sem condenação, porque estamos em Ti. Por Tua causa, como o apóstolo Paulo diz, temos paz com Deus, não temos mais medo e por isso nós ousamos nos reunir aqui para louvar a esse Deus que é justo e que há de julgar o mundo com a sua justiça. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.